Desde já eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade de trazer esta palavra aos irmãos, também ao pastor Fernando, que eu tive a oportunidade de conhecer numa reunião da Ordem dos Ministros Batistas, ali em Pameri, e ele tem uma mania que é igual a minha, que é de estudar muita Bíblia, amém? Então nós demos certo como amigos, e ele tem me orientado muito, principalmente no que tange aí o ramo acadêmico da Bíblia, E também agradecer ao meu pastor Natanael Moreira, filho do pastor Moreira, da cidade de Pameri, Goiás, da Igreja Batista Nacional Missionária, que já de prontidão, na mesma hora, ele falou, não, você vai lá, dá uma assistência ao nosso pastor, colaborar com eles. E hoje eu estou aqui para estar ministrando a palavra aos irmãos. Amém? Vocês prestaram atenção no teatro? Vocês prestaram atenção? O que estava escrito no inimigo? Amém? A cara dele. O que estava escrito? Desejos do coração. Amém? Então, santidade é um combate ao desejo do coração. Veja bem, não é um combate a Satanás. É o combate aos desejos do coração. Amém? Então, abra sua Bíblia em João capítulo 17. Vamos ler a palavra que está conosco. No 21º aniversário de emancipação da Igreja Batista Nacional em Cristalina. A santidade em Jesus Cristo através da sua palavra. Palavra esta que nos vem hoje no Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 14 ao 21. A palavra do Senhor, a minha versão é a King James, talvez possa estar um pouquinho mais simplória que a dos irmãos. Ela diz assim: eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu também não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17, que é o nosso centro. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Verso 20 e 21. Eu não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Meus irmãos, curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Amém? Faça uma oração hoje, fazendo algo com Deus que você ainda não fez. Coloque-se disposto a cumprir aquilo que ainda não está cumprindo. A alcançar aquilo que o Senhor tem para você que ainda não alcançou. Ore entregando nas mãos do Senhor aquilo que você tem de propósito com Deus. E não digo propósito financeiro, carro, emprego, mas o seu espiritual, a sua vida ministerial com Deus, o seu devocional com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento, Pai, que faça crescer em nós o teu Espírito, Senhor. Pai, repreende os desejos do nosso coração, Pai, mortifica o nosso pecado, Pai. Repreende tudo aquilo, Pai Santo, que há nas nossas mentes que pertence ao mundo, Senhor. E que caia por terra toda ação diabólica, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não vem da Tua presença, Senhor, venha cair por terra. Edifica nós na sabedoria da Tua palavra, Senhor. Edifica a Tua igreja, Pai Santo, na sabedoria do Teu Espírito, Senhor. No poder do Teu Espírito, na frutificação do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Irmãos, pode assentar em nome de Jesus. Para você entender o que está acontecendo aqui em João capítulo 17, a palavra do Senhor diz no capítulo 11 que Jesus foi até Betânia ressuscitar um homem que havia morrido há 4 dias, chamado Lázaro. E a palavra do Senhor diz que aquele homem foi ressuscitado através do chamado de Jesus. No capítulo 12, Jesus ele está em Betânia e Maria quebra um vaso para ungir ele para o seu sepultamento. A Bíblia diz que ele retorna a Jerusalém no que nós chamamos de Domingo de Ramos, e ali ele é recebido pelo seu povo com aquelas palmeiras, porque ele estava caminhando para a cruz. No capítulo 13, Jesus vai deixar o seu mandamento, que é amar uns aos outros e amar ao Senhor o teu Deus.
Então, a palavra do Senhor diz no capítulo 14 que Jesus, ele vai apresentar para mim e para você o Espírito de Deus. Ele diz: eu vou para o Pai e mandarei outro exatamente igual a mim, para que edifique a igreja, para que edifique a vocês. E o Consolador vos fará saber toda a verdade. No capítulo 15, ele vai ensinar para mim e para você a base do Evangelho. Eu sou a videira, aquele que está em mim dá fruto, aquele que não está em mim, o Pai poda para que dê fruto. E se não der fruto, o Pai lança fora, que é o que foi explicado aqui. No capítulo 16, ele diz mais uma vez que ele será levado ao céu. Ele diz que o Espírito Santo tem 3 funções: convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. E depois ele diz que eu e você teremos tribulação no mundo. Em João capítulo 16, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E no capítulo 17, ele carrega os seus discípulos, que agora já são 11, não mais 12, porque Judas já saiu para vender ele. E a palavra do Senhor diz que ele vai para o monte orar. E ali ele começa uma oração apresentando a si mesmo, apresentando a ele mesmo a Deus. Por que motivo, meu irmão, que ele tinha que se apresentar a Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus é o sacerdote e o sacrifício. O sacerdote na antiga aliança tinha a função de apresentar o povo diante de Deus. E o que era apresentado para que o pecador fosse perdoado do seu pecado? O sacrifício. Tinha 3 tipos: tinha o boi, tinha a ovelha e tinha os pardaizinhos. Para que o sangue daquela expiação cobrisse o meu e o seu pecado. Era assim que era feito. Já pensou? Eu gosto de fazer esse exercício. Já pensou se fosse como na lei de Moisés, que toda vez que os irmãos e eu cometesse alguma coisa errada, nós tivéssemos que oferecer um boi, uma cabra ou um par de pardal para poder ter o pecado expiado? No final do mês o dinheiro não ia sobrar. Já pensou? A lei de Moisés obrigava a pessoa a oferecer holocausto físico, comprado. Mas nessa oração em João 17, Jesus ele vai colocar a si mesmo como sacrifício supremo. Porque ele é Deus. E ele veio para morrer no meu e no seu lugar. E uma vez que ele cumpre esse sacrifício, essa oração, ele diz: Pai, agora eu serei glorificado no Senhor. Porque eu vou morrer e vou voltar para o Pai. Para que o seu povo receba o Consolador. Para que o seu povo receba a minha presença. E eu e você, Pai, moremos nele. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe Deus Pai e Deus Filho. É o que ele está dizendo aqui. A partir do momento que você creu em Jesus, que você aceitou em Jesus, o sacrifício de Cristo, o Espírito Santo habita em você. Efésios capítulo 1, 13 e 14. O selo do Espírito está em você. E o que significa isso? Significa que Jesus veio fazer morada em você. E que Deus Pai veio fazer morada em você. É o que está escrito aqui em João 17. E em um momento, Jesus, ele roga por si próprio. Ele diz: eu estou me apresentando pelos teus filhos. Em um momento lá atrás, há 2000 anos atrás, Jesus se apresentou à cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Essa é a mensagem principal do Evangelho. O homem Deus morreu no meu e no seu lugar para que os nossos pecados fossem perdoados. E não mais fossem imputados nas minhas e nas suas costas, mas sim nele, na cruz do Calvário, para que você e eu fôssemos livres da ira de Deus. E não só isso. A Bíblia diz que ele morreu, ele foi enterrado, ficou 72 horas é o prazo de vencimento e ele ressuscita. O poder da ressurreição é o que garante que eu e você vamos receber aquilo que ele prometeu. Isso é o Evangelho. Em um momento, ele apresenta a si próprio. No segundo momento, ele começa a apresentar os 11 que sobrou. Porque Judas já tinha ido embora entregar ele. Então ele começa a apresentar os 11. Ele começa a orar e dizer: Pai, eu estou orando por esses que estão perto. Lhes entreguei a palavra. Agora eu oro para que a palavra que eu entreguei faça efeito. Versículo 14. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra. Veja bem, Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é Deus encarnado, mas Jesus transmitiu as palavras do Pai.
Eu só posso transmitir as palavras do Pai. Eu só posso viver uma vida plena se eu estou debaixo das palavras do Pai. Foi o que acabou de ser encenado aqui. Qual foi o segundo item que apareceu? Não foi a palavra de Deus? O primeiro é a oração, o segundo, a palavra. Tem cristão que está vivendo fora da palavra. E a Bíblia diz que você tem que comer esta palavra, lá em Ezequiel capítulo 2 e 3, como se ela fosse um bolo doce. E para aqueles que são da minha turma, como se fosse um churrasco bem assado. Coma a palavra de Deus, viva na palavra de Deus, transmita a palavra de Deus, recita a palavra de Deus. E ele diz mais, ele diz que porque você recebeu esta palavra, o mundo os odiou. O mundo não pode aceitar o cristão. Para o mundo, a ressurreição de um homem é loucura. Para o mundo, alguém levantar da tumba pelo próprio poder é loucura. Mas para mim e para você que cremos no Senhor, é salvação, é poder. Coríntios 1,18 diz o quê? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para mim e para você que somos salvos é poder que vem de Deus. O mundo os odiou, porque você não pertence ao mundo. Você foi selado, não foi a primeira coisa que eu falei? Deus Pai, Deus Filho mora em você através do Espírito Santo. Quando você foi selado, você não pertence mais a este mundo. Você não pertence mais ao pensamento dessa era. A sua mente foi trocada, ela foi resetada por Deus. No momento em que você recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que você estava andando numa direção, você virou na direção contrária do mundo. O mundo está indo ladeira abaixo, você está indo ladeira acima, marchando para o céu. O mundo está caindo no inferno e você está subindo para o alto. Essa é a mentalidade. E é a primeira mensagem que Jesus prega. Mateus 4,17, depois ele venceu o diabo. Qual que é a primeira mensagem que ele prega para mim e para você? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependa-se. Arrependa-se é a mensagem do Evangelho. O que é o arrepender, meu irmão? É o arrepender de um pecado? É o arrepender de 2 pecados? Não, é o arrepender do meu estado de pecado. Eu sou um pecador. A Bíblia diz que eu não consigo cumprir a lei do Senhor. Os 10 mandamentos para mim são impossíveis. São impossíveis. Desde pequeno. Porque a Bíblia diz que eu não posso dar falso testemunho. Alguém ensina em sã consciência uma criança a mentir? Não. Ela aprende sozinha. Porque a natureza de Adão está nela. Ela aprende a cometer os seus erros, as suas falhas sozinha. Pai e mãe, nenhuma sã consciência ensina o filho a fazer coisas erradas. Mas a natureza de Adão se manifesta nele. E ele é incapaz de cumprir a lei. Eu e você somos incapazes de cumprir a lei. A Bíblia diz que eu e você só cumprimos a lei quando nós cremos em Jesus. E é por isso que o mundo nos odeia. Porque eles não entendem que alguém morreu no nosso lugar. Eles não entendem que alguém levou o fardo do pecado no nosso lugar. E ele diz mais, eles não pertencem ao mundo como eu também não sou do mundo. Jesus não é do mundo, você não é do mundo. A irmã que estava representando o cristão, a cristã, vocês perceberam que o coração dela começou a ficar cheio das coisas do mundo e sem espaço para as coisas de Deus. A partir do momento que o cristão deixa o mundo entrar no seu coração, não é o diabo, preste atenção, não é o diabo, é o mundo. Ele começa a falhar. Como é que o povo de Israel se desviou do Senhor? Foi o demônio indo lá em pessoa tentar eles? Foi quando eles começaram a olhar para as nações que estavam em volta dele, que representavam o mundo. E começaram a não crer mais na palavra do Senhor, a abandonar a palavra de Deus. E toda vez que eles começavam a olhar para o povo vizinho, a Bíblia diz que eles saíam do caminho do Senhor. E Deus tinha que trazê-los de volta. No versículo 15, diz assim, eu não oro para que os tire do mundo. A notícia é que você não pertence ao mundo. Essa é a notícia boa. A notícia difícil é que eu e você estamos no mundo. Mas ele diz mais. Ele diz assim, mas sim para que tu, Pai, proteja esse povo que é meu do mundo. Então, para aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que você é uma nova criatura, que você é um novo ser gerado do alto, que você nasceu de novo e que o mundo não tem poder sobre a sua vida.
a não ser que eu e você demos brecha. Ele está garantindo que se você crê no Senhor, entregou a sua vida para Cristo, lá no céu, os seus pecados foram perdoados e você é feito justo. Em segundo lugar, a sua mentalidade, o seu coração é regenerado e você é feito uma outra pessoa pelo sangue de Jesus. Não quer dizer, meu irmão, que você pensa como lá atrás, que você age como lá atrás. Não. O seu coração foi transformado, trocado pelo Espírito Santo. E a partir de agora você é capaz de fazer o que você não fazia. E é daí que vem a santidade. O que é que eu e você, nós fazíamos, a gente gostava de fazer, não dava conta de parar, era pecar. O homem comum, ele ama pecar. Ele tem prazer nos pecados. O crente, ele continua pecando, viu? Não acha que você virou crente, que Jesus salvou sua vida e você entregou a sua vida para Jesus, que você não comete pecado. A diferença é que o crente parou de gostar do pecado. Crente, quando ele comete algo que vai contra a lei do Senhor, automaticamente o Espírito Santo começa a incomodá-lo. Sim ou não? Quando você faz alguma coisa que não é do agrado de Deus, Deus não vai lá puxar a sua orelha. Daqui a pouco ele puxa as duas. E daqui a pouco ele dá um safanão. Olha, filho, desperta. Como foi feito aqui. Como foi encenado aqui. A minha pregação, meu irmão, é só explicação do que foi encenado aqui. É só explicação do que aconteceu aqui. Alguém que deixou o seu coração encher do mundo e que precisou ser despertado por Deus. E Deus, Ele nos desperta 1, 2, 3, 10 vezes se for preciso. Mas uma hora, nós é quem temos que nos despertar. É nós quem temos que buscar. Porque Deus vai nos proteger do mundo. Se eu e você quiser ser protegido. Agora, se eu e você não quiser, também Deus não vai nos proteger. Por que motivo que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Satanás foi tentar Jesus. Sim ou não? Sim ou não? No deserto. Qual foi a primeira tentação? Transforma as suas pedras em pães. Está com fome? Usa o seu poder em vantagem própria. Segunda, me adora que eu te entrego as riquezas. Somente ao Senhor teu Deus adorará. A terceira, pula do precipício. Porque está escrito, de qualquer coisa que você fizer, Deus vai te guardar. Jesus falou assim, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Deus está guardando, mas eu não posso tentar ao Senhor. Santidade envolve não tentar a Deus. Não ser, como está escrito lá em Deuteronômio 32, um crente que precisa de cabresto, doído para puxar. Deuteronômio 32, Deus diz que Israel se tornou como uma mula, que dava coice, e que precisava ser treinada de novo, meu irmão. Leia lá, Moisés está cantando para o povo de Israel. Diz que o povo cresceu, que era um povo muito numeroso, mas que em algum momento começou a dar coices em Deus. E Deus teve que colocar um cabresto naquele povo, para que aquele povo voltasse para o caminho. E o cristão, muitas das vezes, meu irmão, ele brinca, ele tenta a Deus. Ele está brincando com coisas que são sérias. Há cristãos que estão relevando que existe demônio. Há cristãos que estão agindo como se não existisse inimigo para combater. E muitas das vezes eles estão, meu irmão, como presa fácil. Mas a partir de agora, a partir desse momento, guarda isso no seu coração. Renova hoje a palavra que Deus te entregou na sua vida. Coloca de novo esta palavra em ação, para que isso não aconteça mais. Para que você não venha a falhar mais com o Senhor. E caso você venha a falhar, você tem um advogado fiel que pode te restituir. Versículo 16, ele diz que eles não são do mundo, como eu também não sou. Fechando nossa primeira parte. Você não pertence a este mundo. Foi cantado que a igreja será arrebatada. Hoje eu discutia com o pastor isso. Na iminência, no momento em que todos não estão esperando, o povo de Deus será levado desta terra. E aí Deus começará a despejar o acerto de contas para aqueles que ficarem. E meu irmão, se você tiver curiosidade de observar no livro de Apocalipse, o seu primeiro desejo é não ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu amo o livro de Apocalipse, gosto de ler muito, mas o meu desejo principal é eu quero Jesus e eu não quero ficar aqui. Porque lá
nós vamos ver do que Deus é realmente capaz. Retorne ao Senhor, você não pertence ao mundo. A segunda coisa, santifica eles pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade, meu irmão? É a palavra do Senhor. Nada, mais nada é a verdade senão a palavra do Senhor. Está de acordo com a Bíblia, então é verdade. Não está de acordo, rejeita. Não fique discutindo. Quando tentado, José discutiu? Não, a Bíblia diz que ele fugiu da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Se não tem força para discutir, foge. Santifica-os na tua palavra. A verdade é a sua palavra. O que é santidade, meu irmão? Santidade é separação. Você está no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Deus fez uma obra, meu irmão, extraordinária na sua vida. Ele arrancou você de dentro do pecado, do domínio do diabo, colocou sobre a sua vida o Espírito Santo, te devolveu no mundo e continua mantendo você e eu santo. Essa é a obra do Senhor na minha e na sua vida. Tirar pessoas que não são santas do mundo, santificar elas, encher-las do poder de Deus e devolver para o mundo para que pregue, para que seja crente. Essa é a obra de Deus. Essa é a maior obra que Deus tem, é a santidade. A santidade. Só que é muito fácil eu falar que você tem que ser santo. É muito fácil eu dizer para você, não, você tem luta realmente consigo próprio. Agora eu te explicar como é que você faz para vencer esta luta, aí eu preciso que você preste muita atenção. Existem 2 estágios. Existem 2 coisas que Deus faz na sua vida quando você aceita Jesus para te santificar. A primeira, Deus vai matar o seu pecado. Deus vai fazer com que o seu eu morra. Vocês lembram lá de João Batista? Em João capítulo 3? Quando ele está falando de Jesus, lá no finalzinho do capítulo, ele diz o quê? Que é necessário que eu diminua e que Jesus cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mortificação. A Bíblia diz em Gálatas 2:20 que não é mais Paulo que vive, mas é Jesus quem vive em mim. Então, mim não tem vontade nenhuma, porque Jesus é quem está em mim. E aí onde vem a mortificação. Eu e você, nós temos que diminuir. Quando você crê em Jesus, quando você é cheio do Espírito Santo, aquela sensação gostosa da presença de Deus, é lindo, maravilhoso. Deus está operando vida em você. Quando você é batizado do Espírito Santo, que Deus vem e derrama sobre você um poder novo, Deus está operando vida em você. Agora, quando você começa a ficar incomodado com os seus pecados, com as suas quedas, Deus está operando morte no seu pecado. Deus está matando eu e você. Deus está matando o nosso eu, o nosso ego, para que Jesus reflita na sua vida. E como é que se dá essa mortificação? Tem pelo menos 3 coisas que acontecem com o cristão para ele poder sofrer a mortificação. O primeiro é a dor. Mas não é dor física somente. É dores na alma. Oséias capítulo 6 diz o que para mim e para você? Que Deus abriu a ferida e que é o Senhor quem trata a ferida. Então a dor, ela vem para nos ensinar. É um jeito de Deus mortificar o pecado, para mostrar que você não depende de você próprio, que você depende do Senhor, que você depende de Jesus, que você depende do Espírito Santo. A segunda coisa é o sofrimento. E quando eu falo sofrimento, não é a mesma coisa de dor, porque dor é aqui, sofrimento geralmente é externo. São adversidades que acontecem na minha e na sua vida para testar a minha e a sua fé. É o deserto. A gente costuma usar a palavra deserto, porque deserto é quente, não tem água, os pés dói com a areia quente, sim ou não? É cansativo, né? Tem bichos, tem cobras, e não tem uma sombra para você ficar debaixo. É fustigante o dia inteiro. Aí a hora que dá 6 horas, começa a esfriar de uma vez. Do mesmo jeito é conosco. Muitas das vezes nós estamos no deserto. Só que tem crente que gosta do deserto. Ele arma uma tenda dentro do deserto e fica lá dentro. E Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer que você aprenda no deserto e saia dele. De lá, para poder ser abençoado e vivificado. Em terceiro lugar, Deus, Ele trabalha a mortificação pela palavra. Tem muitas coisas que eu e você que nós queremos, que a resposta de Deus é sim.
É sim. Deus, eu quero isso. Sim. Deus, eu quero aquilo. É para já. Deus, eu quero aquilo outro. Espera só um pouquinho. Deus, eu quero. Não. Agora não. Hoje não. Isso aí não. E o não para nós, meu irmão, dói. Você já viu? Quem é pai e mãe aí sabe quando uma criança vem pedir alguma coisa para você e a resposta do pai e da mãe é não. Qual que é a primeira reação que ele tem? É de criar um desespero. Aí se for aqueles mais valentão, começa a bater os pés no chão do mercado, passando vergonha no pai e na mãe, né? E o pai e a mãe entram em desespero. Por quê? Não sabe o que está fazendo. O que vai fazer com aquela criança? Acontece demais. Quem tem filho pequeno? Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando isso. Geralmente deixa para dar birra nos piores lugares, a fim de testar a sua fé. É não. A resposta para mim e para você é não. E a gente tem o comportamento de uma criança pequena quando recebe não. Por que não? Por que não, Senhor? Por que eu não mereço? Por que não é para mim? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Ah, não, mas eu sou tão bom, Senhor. Mas eu coopero tanto, Senhor. Deus diz não, porque se eu te entregar, pode ser que você não fique. Pode ser que lá na frente você não fique. Pode ser que lá na frente você não dê o fruto que eu estou precisando. Pode ser que lá na frente você se perca. Vocês lembram o que Deus entregou para Davi? Aos seus 15 anos ele se tornou rei? Ele só recebeu a unção. Demorou 15 anos para Deus tratar Davi com o Saul. Por quê? Porque tinha Saul dentro do coração dele. Se você pegar a história de Davi e de Saul, o pecado dos dois era exatamente o mesmo. Eles começaram a crescer e eles já começavam a achar que eles podiam por si próprio. E não, é Deus quem está fazendo na minha e na sua vida. Amém? E tem uma outra parte, que é quando Deus te enche de vida. Quando Deus te enche de vida. Primeira coisa, quando você é salvo, quando você aceita Jesus, Deus te enche de vida. Eu lembro que a minha maior vontade era pegar a Bíblia e ler ela todo dia. E eu não entendia nada. Mas estava lá lendo. O culto tinha 7 cultos da semana, eu ia em 7. Se tivesse 8, eu ia nos 8. Deus encheu de vida. O problema é que essa vida, ela é momentânea. Depois disso, quando o tempo vai passando, depois de uns 6 meses, de um ano, a vida vai diminuindo. E aí eu e você já não tem mais o mesmo ânimo de ir na igreja. E é por isso que a palavra do Senhor nos dá mais 2 munições que foram explicadas aqui. A palavra e a oração. Em Mateus capítulo 6, ele diz que tem 3 coisas para você se manter no caminho de Deus. A primeira são as boas obras. Quem faz com a mão direita, não fala para a esquerda. Não fica tocando trombeta. Porque aquilo que o teu pai vê em secreto, te recompensa em público. 1. Segundo, quando vocês orarem, entre no secreto. Porque o pai que escuta a sua oração em secreto, vai te recompensar publicamente. Terceiro, quando jejuar, vocês perceberam que ele não fala assim, se, talvez, o dia que você quiser, a hora que você quiser, o dia que eu mandar. Não, a palavra é quando. É quando. Por isso que a irmã que representava a oração, cadê a irmã que representava a oração? Aqui, a oração, aquela moça que estava aqui representando a oração, ela falou assim, tem muitos dias que você não ora, você orava todos os dias, e agora abandonou o seu lugar de oração. Para você viver, você precisa de 2 coisas, água e ar. A palavra é a água que você bebe, é o alimento que você come, e a oração é a respiração que você faz. Se você não orar, os seus motores vão apagar. Ele não diz se orar. E se você pegar lá o número de versículos, ele gasta 4 versículos para dizer para mim e para você que você tem que fazer boas obras. Ele gasta 3 versículos para dizer que eu e você tem que jejuar. Mas ele gasta 9 a 10 versículos para dizer que eu e você temos que orar. Praticamente toda a fala de Jesus se resume em orar.
Sabe por quê, meu irmão? Se você tem uma vida de oração, de devoção a Deus, fica fácil fazer obras, fica fácil estar na igreja, fica fácil vir ao culto, fica fácil fazer as coisas do Senhor. Se você orar, você não vai sentir nem fome, você vai estar lendo a palavra, vai estar buscando a Deus, você vai esquecer dos seus problemas e vai se entregar na presença de Deus. A oração é como um imã que te coloca na presença de Deus, que te arrasta para Deus. A oração te puxa para Deus. E quanto mais você ora, mais você quer orar. E quanto mais você busca, mais você quer buscar. E aí tem aquela sensação de que parece que você nunca está cheio de verdade da presença de Deus. Eu não sei se é só eu que tenho esse... Eu oro, Deus manda. E aí eu falo, Jesus, eu estou vazio. E aí? Ele fala, clama mais que eu mando mais. Ora mais que eu mando mais. Não abandone o seu lugar de oração. Volte para o seu local de oração. Volte a buscar aquilo que você buscava lá, no começo. Uma coisa que eu digo aos irmãos. Quando o pastor Fernandes, eu conheci ele no primeiro dia, nós estávamos conversando, eu fiz a seguinte pergunta para ele: o que é que o senhor tem mais dificuldade na vida do Senhor sendo crente? Foi? Aí, eu mais ele, nós chegamos à mesma resposta: a oração. Nós temos que orar mais. Porque se nós orarmos mais, todo o resto Deus resolve. Amém? Porque você vai mostrar que você não está na dependência sua. Você não está na força do seu braço. Você não está na sua vontade. Você está na vontade do Senhor. E é isso que eu e você nós temos que ter. Aquele que ora está dizendo para o Senhor: eu não dependo de mim. Eu dependo do Senhor. Enquanto você estiver tentando lutar com as coisas que você tem, tentando fazer com a força do seu braço, pode até dar certo, mas o Senhor não vai estar no nosso negócio. A partir do momento que você pegar e entregar e falar: Senhor, em nome de Jesus, está entregue nas tuas mãos. Eu entrego com esta oração nas tuas mãos. Deus vai entrar na sua causa. Amém? Aí, quando você pedir Deus para entrar na sua causa, não se importe muito com o método de Deus, tá? Não se importe muito com o método de Deus. Talvez o jeito que Deus escolher para te abençoar, para resolver a sua situação, é diferente do jeito que você está achando. Mas Ele vai resolver. Amém? Ele diz assim, para mim e para você, versículo 17: a tua palavra é a verdade. Eu quero ser limpo pela palavra. Eu quero ser tratado pela palavra. Dói ser tratado pela palavra. É doído. É doído. A Bíblia diz que a palavra é 3 coisas. É a água, que é fresquinha, né? Ela é uma marreta que esmiuça a penha. E ela é como uma fornalha que queima o ouro do ourives. Vocês já foram num forno de ourives? 700, 800 graus. Ele derrete. O ouro é nós, representa nós. O ouro representa nós. E toda vez que ele nos derrete ali com a palavra, é para que eu e você saiamos ali mais brilhoso, limpo. Lá no Salmo capítulo 12, versículo 6, ele diz que a palavra do Senhor é como uma prata pura, purificada 7 vezes num cadinho de barro. É uma prata que vale 10 vezes mais do que a prata normal. Ela é limpa. Você é como prata limpa. Deus vai limpar a minha e a sua vida até que nós estejamos refletindo o rosto do Senhor. Quando você pega lá, as donas de casa, elas vão saber melhor, né, do que os irmãos. Quando você pega uma colher de prata, ou se você tem um inox muito bem polido, quando você faz assim, o que aparece? O que aparece do outro lado? O seu rosto, o seu reflexo. É aquilo ali que Deus faz. Ele está fazendo com que o reflexo dele apareça em você. Amém? Quando a palavra trata você, é Deus fazendo Jesus aparecer na sua vida, na minha vida. Não sou eu mais quem vivo, mas Jesus que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo ela pela fé. Não é pela minha capacidade, não é pela minha eloquência, pelo meu cérebro, pela minha força, pelo meu físico, pela minha beleza. Não, é pela fé no Filho de Deus que morreu pela minha e a sua vida. Amém? E qual que é o resultado disso, meu irmão? Qual que é o resultado disso? De Jesus ter falado para eu e você se santificar. Olha só, versículo 20, pega a sua Bíblia aí, João 17, 20. Jesus se preocupou com a minha e com a sua vida. Jesus ama eu e você tem 2000 anos. Jesus orou pela sua vida tem 2000 anos. Presta atenção,
Deus orou pela sua vida, colocou você na oração, tem 2000 anos. Por que eu gosto de falar isso para os irmãos? Porque você vê como que Deus preocupa com a sua vida. Como que Deus preocupou com a minha e com a sua vida. Ele apresenta, olha só, não oro somente por esses 11 discípulos, mas também por aqueles que vão vir a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Você creu em Jesus? Foi porque Jesus orou pela minha e pela sua vida. E aí, meu irmão, tem como não amar, tem como não adorar um Deus desse, que antes que você fosse feito, pensado, imaginado, Ele já tinha te apresentado de joelhos diante do Pai? Tem como não rogar louvor, abrir a boca para entoar cânticos ao Senhor, sendo que Ele apresentou em você caindo gotas de sangue naquele jardim das oliveiras, e Ele vai marchando para a cruz, e Ele sai de lá vitorioso, e Ele vence, e Ele ressuscita, e Ele ascende, e dentro em breve Ele vai buscar a mim e a você. Amém?